Anás foi um sumo sacerdote na época de Jesus. Saber quem foi o sumo sacerdote Anás nos ajuda a compreender qual era a situação do ministério sacerdotal do povo judeu na época de Jesus. Ser um sumo sacerdote significava ser chefe de outros sacerdotes que tinham a função de oferecer os diversos sacrifícios e fazer consagrações e o culto divino. A ordenação para essa função começou em Arão, irmão de Moisés, lá no Monte Sinai. Apesar de exercer várias funções comuns entre os sacerdotes, o sumo sacerdote era o único que tinha permissão de entrar no Santo dos Santos. Além disso, era uma ordenação vitalícia, só era substituído após a sua morte. Em geral, a função passava de pais para filhos. Anás, também conhecido como Ananos, foi nomeado sumo sacerdote em Jerusalém. Estudiosos debatem a data exata em que ele ganhou essa posição. Geralmente acredita-se que Anás se tornou sumo sacerdote por volta de 6 depois de Cristo e serviu até 15 depois de Cristo. Anás veio de uma proeminente família sacerdotal e sua nomeação marcou a continuação de uma dinastia de sacerdotes que exercia importante influência em Jerusalém. Segundo alguns registros, Anás era genro de outro sumo sacerdote, Sete, e Anás assumiu o cargo após a morte de seu sogro. A história diz que os romanos o destituíram do cargo, mas ele ainda exercia um poder considerável nos bastidores. Anás era sogro de Caifás, o sumo sacerdote que estava no cargo na época do ministério de Jesus. Durante o tempo de Anás, como sumo sacerdote, a região da Judéia estava sob o domínio romano. Os romanos nomeavam e controlavam o sumo sacerdócio, muitas vezes levando à corrupção e ao abuso de poder. Embora fosse parte da tradição judaica manter o sacerdócio dentro das linhas familiares, a nomeação de Anás provavelmente também se devia à capacidade de sua família de navegar na política romana. Todavia, com o passar dos tempos, essa função passou a ser um cargo de valor político. Daí, a designação para o cargo vinha de um governador ou de um rei. Provavelmente Anás não vinha de uma linhagem sacerdotal, pois pelo que parece, quem o escolheu para a função foi o governador da Síria Quirino, mas Valério Gastos o depois. Mesmo depois após a sua destituição por Valério, o povo continuou considerando o sumo sacerdote, devido às leis sacerdotais judaicas e sua influência, respeito e autoridade diante deles. Quem o substituiu no cargo foi seu genro Caifás. Apesar de não ser diretamente responsável pela prisão e julgamento de Jesus, ele desempenhou um papel importante em sua perseguição. Afinal de contas, ele foi o primeiro sumo sacerdote a interrogar Jesus após sua prisão pelos romanos. Ele julgou o caso do mestre com muita parcialidade. Ele não foi justo em seu julgamento. Devido à sua influência religiosa, esse sumo sacerdote também era um líder político e poderoso, e mantinha boas relações com os romanos. Por isso, muitas vezes, usava sua influência para manter a paz na cidade. No entanto, ele tinha fama de corrupto e de pessoa que cometia excessos em suas práticas religiosas. Anás era um membro dos saduceus, a aristocracia da Judéia do primeiro século. Ele compartilhava suas características de ser arrogante, ambicioso e ter uma enorme riqueza, que eles usavam para manter seu controle político. Sua família era conhecida por sua arrogância. O Talmud registra uma rima popular que descrevia a família de Anás. Ai da casa de Anás, ai do silvo de sua serpente. Eles são sumos sacerdotes. Seus filhos são guardas do tesouro. Seus genros são guardiões do templo. E seus servos batem nas pessoas com bastões. Pessahim 57a. A família de Anás ganhou grande parte de sua riqueza com as 4 barracas dos filhos de Anás, que eram barracas de mercados localizadas no Monte das Oliveiras. Eles também tinham outras barracas de mercado dentro do complexo do templo, no pátio dos gentios. Por meio deles, eles detinham o monopólio da venda de animais para sacrifício, bem como da troca de dinheiro em moedas do templo para as oferendas.
Isso lhes permitia cobrar preços exorbitantes, ganhando efetivamente suas riquezas por meio da exploração e opressão dos pobres. Quando Jesus entrou no templo, viu tudo isso, ficou irado e expulsou todos do templo, denunciando-os dizendo: "Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram em um covil de salteadores." Marcos 11, verso 17. Quando os principais sacerdotes souberam disso, procuraram uma maneira de matar Jesus. Sua ação prejudicou financeiramente a família de Anás. Então, eles queriam matá-lo. Segundo João, Jesus foi primeiro levado perante Anás, antes de ser enviado a Caifás, que, como o atual sumo sacerdote, seria o líder do Sinédrio. O apóstolo João registra com exclusividade um breve relato do julgamento de Jesus diante de Anás, quando Anás interrogou o mestre sobre o seu ensino, e Jesus foi golpeado na boca por desafiar a maneira como o julgamento estava sendo conduzido. Embora Anás não pareça ter desempenhado um papel de liderança no julgamento de Jesus, é mais provável que ele seja o maior responsável pela prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Com o poder por trás da classe dominante, ele teria dirigido os eventos de sua captura, os julgamentos perante o Sinédrio e perante Pilatos, e a eventual crucificação. O julgamento aconteceu na casa do sumo sacerdote, aonde o apóstolo Pedro negou conhecer Jesus. Mateus 27, verso 57. Isso tornava o julgamento ilegal, pois os julgamentos só deveriam ser realizados no complexo do templo, e não à noite, e nem na noite anterior a um sábado ou festividade. É muito improvável que esta tenha sido uma reunião completa dos 70 e um membro do Sinédrio completo, mas foi uma reunião menor e informal na casa de Caifás, daqueles que se opunham particularmente contra Jesus. Nenhuma testemunha foi encontrada para concordar com a acusação. Uma única acusação que eles poderiam apresentar contra Jesus foi uma afirmação: "Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias." Mateus 26, 51 e João 2, 18 e 19. Jesus, nessa passagem, explica que estava falando do templo do seu próprio corpo, não do templo em Jerusalém. Caifás, então, quebrou todas as regras para um julgamento legal ao colocar Jesus sob juramento de dizer se ele era ou não o Messias. O sumo sacerdote deveria ser um juiz imparcial e não tinha permissão para atuar como promotor. Jesus efetivamente condenou a si mesmo ao dizer: "Desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre ele as nuvens do céu." Mateus 26, verso 64. Para Caifás e Anás, essas palavras eram blasfêmias e dignas de morte. Após a morte de Jesus Cristo, Anás continuou a exercer sua influência no Templo de Jerusalém. É provável que ele tenha morrido nas mãos dos romanos em 70 d.C. Ele permaneceu como sumo sacerdote sob Pôncio Pilatos e foi finalmente deposto em 36 d.C. por Vitélio, o governador da Síria. Ele foi substituído por Jonatas, outro filho de Anás. Pôncio Pilatos foi destituído do cargo alguns meses antes de Caifás, depois de matar um grande número de samaritanos. Um ossário elaboradamente esculpido foi descoberto em 1990, que continha ossos de um homem de cerca de 60 anos, uma mulher, 2 crianças e 2 bebês, e contém a sigla Caifás. Está exposto no Museu de Israel em Jerusalém.